Bom, boa noite a todos. Nossa discussão hoje é um debate muito interessante do ponto de vista do professor Vives sobre a teoria de John Rawls, né? A teoria do direito e teoria da justiça do John Rawls, conhecido pensador liberal e à margem da apreciação crítica que o professor Vives faz da teoria do Rawls, e ele também faz uma apreciação mais ao final acerca do liberalismo, né, como uma ideia fundante da sociedade moderna, apreciando inclusive algumas críticas ao liberalismo que provêm de outras vertentes, né? Então, nossa conversa hoje vai trabalhar esses dois pontos, né? Vai trabalhar a crítica do professor Vives acerca da teoria do John Rawls, então um pouco vai revisitar essa teoria da justiça, a teoria do direito do John Rawls. Logo, vai trabalhar uma visão crítica disso e depois um debate sobre a ideia de liberalismo na visão também do professor Vives nesse texto. Tá bem? O texto que é tomado por base foi trabalhado inicialmente numa conferência mais antiga, e o texto aqui recompilado é uma retomada dessa conferência, numa explicação um pouco mais detalhada dos fundamentos pelos quais ele faz essa visão crítica. Então, com a palavra, a nossa relatora da noite, que é a Roberta, né? Então, minha palavra por até 15 minutos, depois nós começamos os debates, tá bom? Fique à vontade, Roberta. Obrigada, professor. Boa noite, pessoal. Bom, então, como o professor já antecipou, né, esse é um texto do Vives que já é mais antigo, né, então ele republica esse texto falando os motivos pelos quais ele havia feito essa crítica, né, e o que ele pretende demonstrar, né, em um primeiro momento, é a insignificância da teoria do Rawls pelas carências argumentativas dela. Então, comparando com as teorias do Kant, do Hegel e do Mill, e principalmente, né, depois, no decorrer do texto, comparando com as críticas que fazem o Habermas, o Dworkin, né? Então, existe um debate muito grande em cima desse texto, porque é um texto muito relevante, né? Em direito, eu acho que na graduação todo mundo acabou se deparando aí com esse livro, né? Eu acho que foi o primeiro livro que eu li na graduação, e quando a gente vai desenvolvendo uma perspectiva mais crítica, né, a gente vai vendo que não é tudo aquilo que a gente pensa. E uma das primeiras coisas que o Vives já adianta, né, é que essa proposta de que se trate efetivamente de uma teoria da justiça, como o Rawls pretende, na verdade é meio equivocada, né, porque ela não tem uma força de teoria no sentido de que ela não propõe nada, ela no máximo, ele fala que são no máximo reflexões filosóficas, né, então ao se autoclassificar como uma filosofia política, ele acaba sendo equivocado, né, por não chegar em uma metafísica dos costumes, né, de Kant, ou então não poder oferecer princípios a priori, né, que seriam universalmente válidos, enfim, e por meio necessariamente de uma autoridade epistêmica irrefutável, né, como diz o Habermas. Então, a crítica que a própria filosofia analítica faz é justamente no sentido de que os juízos verdadeiros a priori perdeu a validez, né? Então, essa distinção de a priori e posteriori seria meio debilitada dentro do próprio sistema kantiano. Então, o Vives introduz o texto, né, já tratando um pouco dessa base kantiana da teoria de Rawls, né? Então, na metafísica dos costumes de Kant, a liberdade é vista como a chave do cofre de acho que é assim que a gente pode traduzir, né? Uma chave de um cofre de um edifício de uma razão, que seria um elemento estrutural, né, que daria fechamento a essa estrutura, sem o qual, né, sem essa liberdade. Só a expressão clave de bóveda, que você traduziu como chave do cofre, que é isso mesmo, mas assim, ela é utilizada como uma expressão idiomática para traduzir algo que a gente traduziria, a gente usaria a expressão idiomática pedra fundamental. Ah, tá. Tá, não sabia. Daí fica mais claro, né? A pedra fundamental do edifício. Sim. Excelente. Então, seria a pedra fundamental, né, nesse edifício da razão.
E faz mais sentido falar isso mesmo. Mas e daí o Vives já traz, né, e acho que a gente já também já foi objeto de discussão, nossa, que a obra de Kant já estaria superada, né, porque os próprios exemplos que ele dá e próprias inconsistências sistemáticas dentro da estrutura que ele faz, mostra que existe uma falta de universalidade dos princípios, né, dele, que então a gente vê que a obra pertence a uma época determinada, né, ela é historicamente marcada. E, então, a maioria desses componentes essenciais do sistema kantiano foram alvos já de críticas, né? E foi, inclusive, o que resultou foi um dos elementos que fundaram esse novo paradigma filosófico que a gente se encontra, né? E que a gente usa como base, enfim, dessa discussão que a gente tem aqui, enfim, dessa nova filosofia, né? Que é parte da linguagem. Então, o Rawls, o Vives coloca que, apesar dele assumir, assim, de certa forma, essa deficiência da teoria kantiana, ele acaba preservando o conteúdo, assim, no que diz respeito à liberdade, o que acaba comprometendo toda a teoria que se pretende como tal, né? Então, o Vives vai dizer que o Rawls não podia oferecer uma fundamentação a priori para o direito, já que os princípios kantianos não são universais nem acessíveis a priori, né? Já que eles foram produtos de contingências históricas e não de uma exigência a priori da razão. E o Rawls acaba reproduzindo essa mesma falha, né? Seria, no caso, necessário construir um novo edifício diferente do Kant para fundamentar, de fato, as propostas do Rawls. Aí já adentrando, de fato, na concepção dele de justiça, né, o que a gente vê com o livro, né, toda a obra dele, é que ele busca fundamentos nos princípios liberais, né, ou seja, cujo conteúdo pode ser reconhecido por toda a sociedade, e essa sociedade tem que ser pluralista, né, para fundamentar esse conceito de justiça. Então, o núcleo básico desse sistema dele, né, da justiça para Rawls, está principalmente no conceito de véu de ignorância. E o Vives comenta um pouco, né, e eu vou até fazer um adendo aqui, que assim como o Vives, eu não vou adentrar propriamente em cada princípio do Rawls, porque, enfim, como a gente está analisando o núcleo da teoria dele, né, da concepção dele de justiça, acaba se tornando um pouco desnecessário, assim, analisar a teoria como um todo, né? Então, a gente tem que partir ou seja, do edifício, talvez, né, do Rawls, que ele constrói para, enfim, conseguir desconstituir isso como o Vives faz. Então, mas o conceito mais importante, né, da teoria da justiça do Rawls é a questão do véu de ignorância, né? Ou seja, seria um pressuposto, né, uma experiência, né, imaginável apenas, de que os homens, né, decidam a partir de uma noção de que eles não têm a noção do que é a classe social deles, do qual é o sexo, a idade, todas as outras características, para então fazer propostas para a justiça que não possam favorecer a si próprios, né? E fica muito claro, né, que isso só é imaginável na medida que ninguém pode se despir por completo, né, de toda de saber sobre a própria condição, né? A gente pode apenas supor isso. Então, o Vives vai criticar esse ponto, dizendo que seria muito difícil operacionalizar esse véu de ignorância, já que é quase impossível se ocultar de toda a bagagem que a gente tem, né? Mesmo que a gente queira. Então, o que compromete a possibilidade de se tornar efetivamente imparcial. Então, ainda que a gente se esforce para chegar numa imparcialidade, ainda assim a gente nunca pode garantir que a gente efetivamente chegou lá. Então, podem permanecer sempre, vão permanecer sempre, né, os resquícios de juízos morais. Daí o Vives vai desenvolver o texto, né, com algumas respostas que o Rawls dá sobre as indagações sobre a teoria dele, que daí vai constituir um livro, né? Então, ele tinha alguns trabalhos prévios, e daí, respondendo a alguns debates, ele vai falar, assim, principalmente sobre o problema da inveja, né? Então, a racionalidade do Rawls é instrumental, né? Que é da teoria econômica, e ele diz, né, que ele resolveria o problema da inveja na medida em que nenhum indivíduo racional poderia se deixar levar por ela, porque todos eles... Deixa eu encontrar minha anotação aqui. Porque todos eles, quando inseridos, né, nesse véu de ignorância,
não estariam sujeitos, né, a se colocar em um ou outro lugar. Então, esse cenário seria concretizado por meio de um apoio mútuo de todas as doutrinas religiosas, ou seja, para que quando fosse implementado esse sistema, né, baseado em uma justiça que teoricamente seria a melhor possível dentro do sistema dele, para que as pessoas não mudassem de ideias, o que garantiria isso seria um apoio mútuo entre doutrinas religiosas, filosóficas e morais, que levaria ao debate assuntos políticos por meio de uma razão pública, né? Ou seja, levaria todos os debates a conhecimento do povo para que eles fossem rediscutidos e orientados por uma concepção política e não metafísica, né? E com princípios e valores que abarcassem todos os cidadãos. Só que para Vives, essa exposição, ele fala que é bem utópica, levando em conta, primeiro, que os homens são, sim, tomados por sentimentos dessa natureza, ou seja, inveja enfim, todos os sentimentos próximos a esse, né? Então, a gente não pode ignorar isso. E que também o mero abandono da metafísica, né? A substituição, no caso, por uma concepção política da justiça, não seria suficiente para chegar em uma sociedade tão estável e racionalmente articulada a ponto de garantir, assim, o que o Rawls tenta fazer, né? A partir da hipótese dele. Aí ele chega na pergunta, né? Então, a justiça pode, de fato, ser imparcial? Né? Essa teoria da justiça como imparcialidade ou como equidade. O Vives vai falar que ele prefere usar o termo imparcialidade porque é o que fundamenta, né, o véu da ignorância. E daí também fica um pouco a questão da tradução. Ele vai falar que o déficit da justificação da justiça como imparcialidade seria no fato de que não se pode supor que o consentimento da idealização das ideias de Rawls se concretizaria desde que fosse atribuída uma classe social, política, de sexo e demais características a todos. Então, já que poderia chegar uma concepção de mundo incompatível para muitos. E aí ele traz o exemplo do castigo por aborto, né? Então, assim, se com o véu da ignorância alguém que enfim, incentivasse que não tivesse nenhum castigo por aborto, e daí a pessoa tira esse véu de ignorância e, de repente, é um líder político, cujas ideias, um líder religioso, no caso, cujas ideias religiosas estão fundamentadas, né, na proibição do aborto, daí como que ficaria? Então, assim, a neutralidade esperada com esse véu de ignorância, quando fosse retirado, não seria mais verificável nem possível, né? E daí o mesmo se operaria em relação à inveja quanto a esse ideal corporativo, né? Porque para Rawls, a sociedade é tida como um sistema de cooperação que tem princípios para assegurar os direitos e os deveres, para garantir a todos, né, que tenha uma equalidade, no caso, e para ele que, tendo essa cooperação, não haveria inveja. Então, seria não apenas uma exigência psicológica de racionalidade, mas também um requisito objetivo para a teoria deles poder, né, ser verificável. Então, a primeira pergunta a se fazer é se, de fato, né, a gente tem sistemas social corporativos na sociedade atual. Ao que o Vives argumenta que não, né? E daí ele traz exemplo lá de uma sociedade estudada pelo MEAD, que seria, no caso, um sistema cooperativo de fato, só que ele muito se distancia da sociedade que a gente tem hoje, né? Que, no caso, seria altamente agressiva e competitiva, muito por causa do sistema capitalista também, que a gente está inserido, né? E ele fez um comentário interessante, não sei se os colegas notaram, que então essa proposta, né, de entender que de ter essa pretensão de fazer uma sociedade dessa forma, né, de propor um modelo de conduta que nem mesmo as pessoas podem seguir, seria feita por um conjunto de seres marginais. E daí é o que ele fala que é a própria comunidade acadêmica, né, que tem essa pretensão e daí não é verificável. Então, daí eu trouxe aqui um trecho, está na página 539, que é a primeira conclusão do texto. Então, ele vai falar: com isso, a ideia de Rawls não parece cumprir com as exigências que requeriria uma doutrina capaz de orientar eficientemente a doutrina política, nem mesmo nas democracias orientais, tal como são. Para que fosse capaz de cumprir essa tarefa, seria necessário que essas sociedades se alterassem profundamente. Ou seja, toda essa proposta dele não seria a gente não conseguiria operacionalizar isso na sociedade que a gente tem hoje em dia, né? Então, primeiro seria necessário mudar toda a estrutura social para que depois, talvez, fosse adequada essa tentativa de implementar essa teoria da justiça do Rawls.
Então, passando para o próximo ponto, a primeira pergunta que ele faz é, então, está justificada essa concepção de justiça do liberalismo político? Ele vai falar que não, que é uma... Daí está na página 541, ele vai falar que é uma construção especulativa, carente de qualquer capacidade de justificação autônoma e, por isso, de valor teórico. Por isso que ele fala que é só uma reflexão filosófica, né? Então, o ponto de partida do Rawls é que os problemas da concepção da justiça partem da parcialidade dos humanos. Então, só se resolveria pela imparcialidade. Só que daí o Vives vai falar que isso é contrafático, assim, num termo prático, né? Porque não é nenhuma situação hipotética, porque é implausível. Então, a tentativa de aplicar isso, a gente já vê que carece de base indutiva para inferir qual que seria o resultado de uma situação que não tem como se produzir, nunca se produziu, e somente se pode imaginar. Então, os resultados também são só imaginários. Então, é uma reflexão e não uma teoria. Só que o Vives faz uma anotação importante que a gente não pode ignorar, que diferente do Kant, né, apesar dele incorrer num defeito parecido com o do Kant, ele reconhece, né, que parte de um sentido comum de justiça que não é metafísico. Então, ele já tem um avanço em relação a isso. Só que daí ele parte para a política, que o Vives também fala que acaba não fazendo tanto sentido para a filosofia política como a constituição de uma teoria, né? Então, quando ele pergunta se a gente pode justificar essa concepção de justiça do liberalismo político, ele traz o debate entre o Habermas e o Rawls, né, que foi um dos mais importantes, eu acredito. Eu cheguei a dar uma olhada nessa contraposição de ideias, e eu acho que o que é mais importante que o Habermas critica é justamente no mesmo sentido do Vives, né, que não teria como aplicar essa teoria, e que os valores políticos que, né, estão nessa exigência da razão prática não tem como ser verificáveis, e que a teoria do Rawls não inclui a exigência dessa razão prática, que só poderia existir por meio de uma força de uma autoridade epistêmica, né, igual eu comentei, independente das concepções de mundo. Ou seja, o Habermas fala que essa concepção de justiça não é suficiente, né, teria que ter uma autoridade epistêmica para fundamentar isso. Então, o Habermas vai dizer que a justificação desses princípios não podem ser com base em conceitos morais, né? Já que a racionalidade das concepções de mundo só podem se estabelecer por fora das sociedades e a partir de uma mera convivência ou de uma classe de direito que prevalecesse sobre a autoridade em quaisquer concepções de mundo, que ele fala que também, né, seria mais difícil. O Vives daí vai alegar que a justificação desse conceito deve se dar por si mesma, né, e não pela postulação de razões ulteriores, né, com base no pensamento de Wittgenstein, que a justificação tem que ter um final, não pode ficar querendo mais razões e mais razões e mais razões, igual a gente conversou há 2 encontros atrás, talvez, né, como uma forma de determinismo, ficar procurando razões. Então, a concepção da justiça do liberalismo para o Vives não se justificaria. Ele fala que o liberalismo político poderia, sim, constituir uma concepção de justiça plausível, se a especulação fosse sobre direitos reais, e não fantasmagóricos, né, fazendo alusão à proposta do Rawls, e que se adotassem formas de argumentação não persuasivas, igual ele fala que o Rawls adota. E daí ele fala que aí sim a gente poderia qualificar como uma proposta política de fato. E daí, num segundo momento do texto, né, então eu preferi focar mais nessa primeira parte, né, no meu seminário, por uma profissão mesmo particular, mas numa segunda parte daí ele vai trazer uma defesa do liberalismo, ou seja, apesar de fazer toda essa crítica ao Rawls, ele não ignora, ou enfim, não é contra as ideias do liberalismo político. Do contrário, ele vai rebater várias críticas do liberalismo, né, falando que é, sim, muito criticado e, de certa forma, estaria superado, né, pela forma como concebe o indivíduo, mas ele vai trazer as críticas, né, tanto do comunitarismo quanto do libertarismo, do igualitarismo, e vai rebater elas, mostrando que o liberalismo, sim, é muito importante por um motivo, pelo mesmo motivo, né, que funda a própria teoria do Vives, que a gente precisa ter a liberdade em primeiro lugar, e daí todas as outras questões têm que ser, né, secundárias, enfim, a liberdade sempre tem que ser a
a primeira preocupação do povo. Então, os princípios do liberalismo poderiam defender a si mesmo, né, sem precisar desses instrumentos usados pelo Rawls, o Vives vai falar, mas que eles são necessários, sim, né, o liberalismo seria necessário, e a base desse liberalismo em si, né, ou seja, a prioridade das liberdades básicas como ideia principal é irrenunciável. Então, caso renunciadas, podem conduzir a situações terríveis, ele vai dizer. Então, a única certeza que ele fala, né, que a gente deve ter, é a defesa da liberdade. Então, com isso eu concluo assim, que a proposta do Vives reconhece a importância do debate, né, mas tenta tirar isso do ambiente acadêmico, né, que nem pretendeu o Rawls fundamentar toda uma teoria para isso, que acaba não sendo uma teoria, de fato, mas só uma reflexão, e colocar isso no debate político, né, para tentar recuperar uma tradição liberal e diminuir a expansão do poder penal, né, e a perda de liberdades e garantias. Muito bom, Roberta, muito bom. E aí, pessoal, o que o texto evocou para vocês que não tenha tratado a Roberta? Eu acho que a Roberta acabou fazendo um voo panorâmico sobre o texto, tocando os principais pontos, mas tampouco saiu do texto, né? Então, talvez vocês tenham feito alguma outra conexão. Fico no aguardo aí das manifestações de vocês. Alguém aí? Não vi mãozinha levantada. Guilherme. Oi, professor. Oi, todo mundo. Tudo bem? Eu tô sem óculos hoje, eu não estou enxergando nem a mãozinha aqui. Mas, enfim. Quando eu estava lendo a proposta do Vives e fui dar uma olhadinha na proposta do Rawls, eu tentei transportar tudo que estava sendo dito para o mundo do direito, né? Porque se tem um local em que a imparcialidade está sempre em evidência, é dentro de um processo de natureza criminal, sobretudo, né? E eu me peguei pensando e refletindo a respeito das questões do véu da ignorância e da inveja dentro do sistema judiciário. E fui transportado, né, para o texto de fundamentos do professor Vives, que ele trata um pouquinho disso também, creio que na página 1000, se eu não estou enganado. E, bem, ele diz o seguinte, que eu achei muito pertinente, né? Essas questões de véu de ignorância, essas questões de inveja, elas não são nem desejáveis no âmbito de um processo de natureza criminal, por exemplo, né? O véu da ignorância como um desinteresse objetivo nas consequências da própria decisão. A mim parece que isso faria com que os juízes se transformassem em autômatas, né? Em robôs, enfim, mas de um modo geral, creio que esse ponto em especial me chamou a atenção, né, enquanto eu refletia sobre o texto. Não me parece que um sistema jurídico baseado no liberalismo político também queira que os juízes se tornem autômatos. Mas, enfim, foi só uma reflexão um pouco mais fora do que estava proposto. Tá bom, Guilherme. Anotei aqui para fazer alguns comentários. Desejável. Tá. Alguém mais? Eu, professor. Vamos lá, Daniel. Uma passagem, essa aí que o Guilherme falou também me chamou a atenção, mas eu nem quis debater, nem quis levantar essa questão da imparcialidade aí, por questões já de debates eternos que a gente vive. Daniel, desculpa te interromper. Eu jurava que você ia levantar essa questão. Eu falei, vou desistir dessa, vou passar para outra. Ainda bem que você falou. Mas o que me chamou a atenção, professor, foram dois pontos principais. Eles estão ligados, na realidade, no texto, na página 545 e 546. Resumindo ali no final, antes do item B da página 545, ele cita uma passagem do Wittgenstein falando da justificação, que tem que ter um final, né? E daí é linkado com o item B ali, justificação e persuasão. Eu acho bem interessante essa questão da globalização.
e de um sistema jurídico, ele fala em sentido ético comum das democracias, e eu já tinha feito um estudo, até na matéria de filosofia também, do direito, e de teoria geral do direito, sobre o McCormick, e fala do Longo e etc., que fala de um sistema jurídico único, globalizado, e me veio a ideia, como o professor Vives fala ali, sobre esse ponto de partida da construção através de House, etc., nessa ideia de liberdade. E qual que é o meu ponto primeiro de pergunta para o professor, se tem algum estudo do professor Vives sobre esse ponto de um sistema jurídico único, globalizado, se tem algum artigo, algum livro, algum debate sobre o tema. E o segundo, eu coloquei como uma visão futurística, digamos assim, se não seria viável, em razão, isso aí antes de ler o texto, e daí o texto corroborou um pouco esse questionamento do texto de hoje. Se não seria viável ou legalizar, entre aspas, ou trazer isso como uma regra de hermenêutica a um critério de julgamento em razão do sistema jurídico único, de fatos Eu estou te idênticos. ouvindo, sabe? Só estou procurando aqui uns livros que eu quero ver se estão aqui para te ilustrar isso aí. Pode prosseguir. Tranquilo. De alguns fatos idênticos, e o que eu levantei foi que é justamente a minha dissertação, que é a questão de provas através de tecnologia, etc., investigações, que o mesmo fatos idênticos debatidos numa Suprema Corte de um país, digamos, que prima pela democracia, Estados Unidos, Alemanha, esses da Europa e Brasil, que se debate razoavelmente, democraticamente, o tema, se não seria interessante trazer como critério de julgamento, como se fosse uma preliminar ou uma questão quase que obrigatória à Corte Constitucional debater aquilo que já foi debatido anteriormente por outra corte, porque o resultado vai influenciar diretamente de fatos idênticos, né, a respeito do tema. Então, por exemplo, esses que trazem à tona a questão da tecnologia e essa regra como uma regra de julgamento, uma regra preliminar, etc. Mas isso é mais para debate, porque, claro, pode ser que tenha opinião a favor ou contrário, mas seria uma questão, um critério que até na época eu procurei, agora não tenho aqui, mas é fácil de achar, daqui a pouco eu acho, se for para citar, na lei de introdução, a antiga lei de introdução ao Código Civil já tinha uma disposição meio que genérica para julgamentos com base, que está na lei nova, como um critério de julgamento nesse sentido. Então, são esses dois pontos, professor. Uhum. Alguém mais? Não estou vendo mais nenhuma mãozinha levantada. Então, acho que podemos prosseguir, não é? Bom, vamos lá. Eu vou tentar pegar aqui, primeiro, pela ordem, né? Seguir um pouco do que tratou a Roberta, depois entrar nas perguntas dos colegas. Vou tentar só situar ou procurar cumprir um papel que eu acho que é o papel que o professor Vives prometeu quando tentou fazer o texto, né? O que ele procurava fazer é situar melhor sua crítica, né? Ele mesmo disse que ele estava tentando traduzir para o público mais massivo, de um modo mais claro, aquilo que ele tinha formulado de crítica antes, e assim, o mais claro do professor Vives nem sempre é tão claro na medida em que ele tem aquelas presunções de leitura que vocês já estão acostumados, né? Mas, de todo modo, vamos lá. O ponto de partida do texto, ou seja, a questão que se pretende trabalhar, é a seguinte: ele diz, olha, tem muita gente que defende a teoria da justiça do Rawls como algo que é uma grande solução, uma panaceia e tal, e ele acha que a coisa é muito menor do que isso. Em primeiro lugar, porque ele não considera que é uma teoria, mas uma especulação filosófica, e esse ponto crucial já é denotativo de todo o problema. Porque
as concepções filosóficas, a gente já viu isso no Wittgenstein várias vezes nas nossas conversas, a apreciação filosófica de um problema, ela deixa o problema intacto, ela não soluciona nada. A abordagem filosófica de algum objeto visa simplesmente especular sobre o objeto e formular e reformular a pergunta sobre o objeto. Não se oferece respostas, não se oferece soluções. Então, pensar que a gente pode ancorar um sistema jurídico sobre um critério de justiça que provenha de uma especulação filosófica é o mesmo que dizer que nós não vamos resolver o problema da justiça, ou não vamos resolver o problema do direito, ou seja, aquele problema proposto para o direito ficará sem solução, porque nós vamos ficar reelaborando a questão e não vamos chegar a nada. É isso que diz o professor Vives, quer dizer, o uso prático, ou o resultado prático, se pode dizer assim, da aplicação da teoria do Rawls às questões jurídicas seria nulo. Então, muito ao contrário de ser uma grande solução, ele na verdade, constituiria um grande problema, né? Porque seria uma espécie de engano. O que não quer dizer, por outro lado, que como especulação filosófica isso não funcione, e nem tampouco quer dizer que o liberalismo, como discurso, precise de uma teoria da justiça tal como a do Rawls. Isso também, né? Nenhuma coisa nem outra. Quer dizer, não é um desastre o fato de que seja uma especulação filosófica, mas o que ele pretende demonstrar é que se trata de uma especulação filosófica e não uma teoria de solução das questões práticas. Tá certo? Basicamente, ele se apoia para falar sobre isso em perspectivas que o Rawls adota sobre as teses do Kant, que ele elenca lá na página 525. Chamaria a atenção de vocês para aquele elenco que ele coloca. Ó. Rawls pretende construir sua teoria e, a partir de certos pilares mais básicos dessa construção, que derivam das seguintes conclusões. Tá? A concepção de justiça de Rawls não é uma proposta política, mas uma reflexão filosófica, essa é a primeira questão, que como ensaio de justificação para a produção do resultado justo, não é? Propõe um modo de argumentar que não conclui, por muito que possa brindar a quem adote os seus pressupostos uma maior ou menor força persuasiva. Ele diz, olha, não tem conclusão nenhuma, oferece razões, mas não oferece uma conclusão, ou seja, não é uma pauta que você possa se guiar. Né? Terceiro, que a força persuasiva desses argumentos propostos não consegue levar ninguém a acreditar, a adotá-lo, se não for já de antemão uma pessoa que está predisposta a essa adoção. Quer dizer, ela não tem capacidade de convencimento do cético, por exemplo. Né? E que as limitações dessa teoria ou dessa fórmula não são defeitos particulares do trabalho, mas limites intrínsecos ao gênero literário da filosofia política. Quer dizer, essa filosofia não pode chegar a lugar nenhum, senão deixar a pergunta no mesmo lugar em que estava. Tanto que ele diz que a única fórmula de superar, se isso fosse possível, seria através de uma cura dessa enfermidade, né, da filosofia, que a gente já conhece, que é a história do Wittgenstein, né, de dissolver em uma gota de gramática todas as especulações filosóficas, ou seja, dar um sentido prático para a coisa, e isso acontece lá na frente, quando o Vives se socorre da crítica do Habermas. Né? Nós vamos ver isso lá nas hipóteses de consenso, né? Consenso por solapamento ou consenso por contraposição argumentativa, como que é o Habermas. Essa discussão sobre o liberalismo político e essa fórmula de produção do resultado mais justo no liberalismo político está publicada nesse livrinho aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí. Tá? Isso aqui é um debate entre o Habermas e o Rawls, tá? Sobre liberalismo político. Então, uma contraposição das ideias de um e de outro, muito interessante, né? Para a leitura. E, claro, vocês sabem também, devem ter utilizado, suponho, para a composição da ideia, os dois livros que são a exposição da tese do Rawls, que é esse aqui, né?
a fórmula inicial e a revisão dessa fórmula inicial, que é esse aqui, onde ele tenta refutar as críticas, né? Justiça como equidade. Imagino que sejam esses os livros básicos que vocês devem ter utilizado para trabalhar com as questões do Rawls. Bom, então, esse é o primeiro ponto, né? O professor Vives se propõe a demonstrar essas críticas. São esses os aspectos que ele quer mostrar. Então, esses 4. Eu vou progressivamente ir voltando a eles na medida em que a gente vai enfrentando um a um. Tá? Depois que ele faz todo esse processo, aí ele se pergunta sobre se o liberalismo precisa mesmo de uma defesa, de uma teoria da justiça como essa do Rawls. Ela vai oferecer alguma coisa para o liberalismo? O liberalismo não consegue se defender sozinho, sem ter uma teoria da justiça própria dele? Porque, claro, a ideia, para quem é seguidor do John Rawls, é que ele teria, então, desenvolvido ou levado adiante as bases do liberalismo, seria o substituto do Stuart Mill numa teoria do direito, mais ou menos isso, né? Daí o Vives faz essa pergunta, será que o liberalismo precisa ou ele se sustenta sozinho? As críticas a ele não podem ser refutadas desde fora de uma teoria da justiça? Essa é a pergunta, né? E aí, claro, a primeira estrutura argumentativa é dizer que isso aqui é uma especulação filosófica e não uma teoria. E para fazer isso, o Vives faz uma questão básica, que é perguntar o que é uma teoria. Vocês chegaram a ver isso? Isso está lá na página 528, no finalzinho. Ele diz, olha, justiça como imparcialidade, aí tem aquela questão terminológica da tradução, né, se usamos imparcialidade ou se usamos equidade e tal. O Vives explica por que ele usa imparcialidade, que está no Teoria da Justiça, que a gente viu. Ele diz assim, ó, não se trata em sentido rigoroso de uma teoria, ou seja, de uma série de conceitos que descrevem e explicam um objeto que seja possível de perceber por meio dos sentidos, senão que com maior precisão e humildade Kant chama doutrina, ou seja, um conjunto de opiniões bem argumentadas. Então, o que ele vai dizer assim, ó, no sentido que a gente usa para explicar o que é uma teoria, que é um arcabouço de conceitos sistematizados, capazes de resolver tudo aquilo que se coloca ali dentro, né? E que pode ser percebida desde um ponto de vista dos sentidos, e isto não é a tese do Rawls, né? Aquilo que ele chama teoria da justiça não tem esse caractere de teoria no sentido talvez das ciências puras, né? E talvez nem das ciências sociais, porque eu até costumo ir um pouco para frente do professor Vives nesse sentido, que o professor Vives faz uma associação direta entre teoria e ciência, né? E eu já acho que é até possível você compor um sistema de enunciados em sentido prático e que resolva problemas práticos, mas para isso a tua argumentação não pode ser solipsista. E o que me parece, com toda a sinceridade, é que o Vives vai mostrando aos poucos como o Rawls chega numa teoria da justiça a partir de certos pressupostos que já são dados para a teoria da justiça. Quero dizer, olhando a forma como as coisas vão sendo apresentadas, não passa mesmo de uma especulação filosófica, porque no fundo é assim, ó, olha, eu vou oferecer uma teoria da justiça, então tudo que for colocado como problema de justiça será resolvido a partir dessa teoria, mas eu tenho que começar pressupondo que todo mundo parte de uma posição de igualdade num contrato social, que essa sociedade é cooperativa entre si, né, que ela é cega com relação aos efeitos daquilo que ela vota, até que depois ela se situe dentro dessa sociedade. Ou seja, há uma série de pressupostos que são eles próprios dependentes já de um pré-estado de justiça, sabe? Então, se já existe um pré-estado de justiça, essa justiça como equidade é simples produto desse pré-estado, é uma espécie de argumento solipsista, entendeu? Parece que o que uma teoria do direito, na prática, procura resolver é justamente o desequilíbrio dessas forças. É o ponto de partida em que as pessoas não sabem no que votam, ou não é assim? Que existem diferenças graves entre as pessoas, que os interesses buscados são em caráter competitivo e não cooperativo, ou não é assim? Qualquer um que veja no foro vê isso.
E vamos lá, não precisa nem ser no cível, onde as coisas talvez sejam mais complexas. Olha para o criminal mesmo. Deixa por conta da vítima ela escolher qual vai ser a pena do réu. Qual vai ser o resultado? O que vocês acham? Linchamento, ou não? Não venha me contar histórias. Por isso que quem propõe, e ali ele vai, né? Lá na frente ele vai falar das teses antiliberalistas, né? Quem propõe a abolição do Estado, por exemplo, na questão criminal, partindo do pressuposto, não, nós temos que devolver o conflito para as pessoas. Não passe de um ingênuo. Devolva os conflitos para as pessoas. Vá lá na ponta da corda, no momento em que o fato ocorra, no calor dos fatos, e diga, olha, o Estado não vai entrar aqui, vocês resolvam por si mesmos, para ver o que acontece. Se vai ser uma justiça restaurativa, mediada e tal, ou se vai ser um tiroteio. É óbvio que eu não estou falando sei lá, do crime leve, né? Do furto de bagatela. Não, eu estou falando do crime de verdade, né? Do homicídio numa família, do estupro. E aí? Vai ser tranquilo. Então, vamos resolver através de aproximação, vamos tirar o Estado do conflito e vamos deixar que as pessoas resolvam o conflito. Como é que resolve o conflito, por exemplo, em instâncias criminais que são regulatórias? Por exemplo, crimes contra o ambiente. Ou tráfico de drogas. Vamos deixar que a sociedade resolva isso aí, então. O que vocês acham? Se instaura um poder paralelo dentro do tráfico de drogas, que já se instaura mesmo com o Estado atuando, né? E o ambiente, então, vai ser um completo caos, né? Vamos dizimar o ambiente, ou não? Ou alguém tem dúvida disso? Vamos devolver o conflito, vamos tirar o Estado de cena. Não me parece que isso aí é uma coisa sem sentido, mas enfim. Tudo isso para dizer que, do ponto de vista de teoria, o professor Vives também faz crítica à insuficiência das teses do Rawls, que parece muito mais especulativa, uma reflexão filosófica que não soluciona nada. E a Roberta tocou num ponto que é o ponto de partida pelo qual ele faz essa análise, ou tenta demonstrar essa insuficiência do ponto de vista teórico, é a ideia dos princípios a priori, né? Você olha, parece que se capturam princípios a priori com uma autoridade epistêmica que não se revela oriunda de uma praxis, mas de uma especulação. Pois não, Roberta? Desculpa, professor, já passou um pouquinho do ponto onde seria pertinente meu comentário, mas eu fiquei com uma dúvida em relação ao que na obra do Rawls, né, ele fala que ele pressupõe um pluralismo, certo? E daí o Vives repete isso, mas em toda a obra do Rawls eu não entendi se esse seria tipo pluralismo jurídico igual a gente conhece ou uma outra espécie de pluralismo, porque para mim não faz muito sentido. É um pluralismo social, né? Ele pressupõe que existem diferenças sociais, mas que essa teoria da justiça vai permitir a existência de um consenso desse pluralismo. Vão haver interesses antagônicos, vão haver correntes antagônicas, vão haver posturas religiosas, por exemplo, vão haver posturas políticas, vão haver outras posturas, mas que uma proposição de uma estruturação de uma teoria da justiça como essa vai promover um consenso entre todas essas vertentes, né? Através de solapamento, ou seja, vai ser tão razoável, vai ter tanta base de razão essa estrutura de teoria da justiça, que nenhuma outra forma de inserção social, por muito pluralista que seja a sociedade, pode fazer desviar os resultados dessa teoria da justiça. Entendi, é o pluralismo da sociedade mesmo. Por isso que eu não estava entendendo. Por isso que o Vives contrapõe a ele, nesse ponto, o argumento, que na verdade não é dele, né, do Dworkin, a questão lá do aborto, né? Aquele exemplo do aborto não é do Vives, sabe? Aquilo lá é uma crítica que o Dworkin faz ao próprio Rawls, né? A ideia de que, peraí, tudo bem, eu posso compreender que a gente aceite esse ponto de vista desde uma história de equidade da justiça, mas lá na frente, quando o sujeito se insira num plano social diferente, o plano religioso, por exemplo, não vai haver esse consenso por solapamento. O cara não vai achar, não, mas como é justo, então está tudo certo do ponto de vista religioso. Não está.
né? Do ponto de vista religioso, não está tanto assim. Basta ver, por exemplo, as questões relacionadas ao aborto no Congresso Nacional Brasileiro. Quantos amicus curiae tem nessas discussões? Entra lá para ver se isso acontece de fato. Não é assim que funciona, não é assim que a banda toca, né? Então, parece que a teoria da justiça, o que o Vives vai tentando demonstrar pouco a pouco é o quão distante de uma realidade sociológica se encontra a teoria do Rawls. E olha, ele está olhando ainda para uma sociedade ocidental europeia, né, cujas diferenças são muito menos marcantes do que a nossa, por exemplo, né? Então, se fosse transposto isso para cá, então, né, você pretender que todo mundo ia se render a uma teoria da justiça como a equidade, pô, é uma piada, para dizer o mínimo, né? Não é assim que funciona, né? E aí, uma questão, então, é essa dos princípios a priori, uma autoridade epistêmica que não se consegue lograr a partir dessa ideia de um véu de ignorância de todo mundo, que não é assim, né? Isso é utópico. E o outro ponto é a questão da liberdade. E aí ele mostra uma certa ilogicidade argumentativa a partir do próprio Kant, né? Porque ele diz, e você tocou nesse ponto, né? A liberdade é a pedra fundamental do edifício da razão, né? Mas ele diz também que, se ela é a pedra fundamental do edifício no qual se situa a razão, o conteúdo da razão não é a liberdade. Né? A liberdade não é o conteúdo da razão. Portanto, a razão não reside, a meta da razão, ou aquilo que expressa a razão, não reside no liberalismo em si mesmo. Não dá para pressupor isso, né? Ela é o limite, né? A gente argumenta razoavelmente até que as coisas firam a liberdade. E aí não entra mais, aí não dá mais para argumentar, né? Tá certo? Há razões para justificar uma teoria da justiça até certo ponto, né? Ela esbarra, ela tem o limite na liberdade, mas a liberdade não é o conteúdo da razão. É uma forma de vida, uma forma pela qual a gente pressupõe que deve organizar o direito. E aí sim, vale qualquer coisa, vale o contrato social que você quiser, não tem problema. Você parte de um ponto de vista que, não, liberdade de todos. Beleza, o máximo de liberdade de todos. Beleza, o professor Vives vai concordar com tudo isso, né? Mas esse máximo de liberdade de todos oferece razões para a justificação de qualquer coisa? Na verdade, isso é um limite. As razões nós vamos discutir dentro dessa teoria da justiça. Então, ela não é em si razoável, por dizer assim, né? Por dizer que razoável é algo que provém da razão, né? Bem, e por que o Rawls não pode oferecer fundamentos a priori da razão? Justamente porque o edifício do Kant é insuficiente, aí é aquilo que a Roberta também falou, as críticas que se fez às fórmulas do Kant. A gente olha para trás e vê aquele imperativo categórico, hoje diz, não, isso aqui não tem. Era um contexto de uma sociedade de um determinado momento, né? E que a própria fórmula, que é uma fórmula associativa à moral como vida boa, ela já é diferente. A cada momento histórico, em cada local, isso é diferente. Então, não tem uma sustentabilidade intrínseca, né? Isso, então, mostra, ou, teoricamente, vamos lá, voltando lá naquela página 525, que eu acho que é a chave do texto, né? Isso, com esses argumentos, o professor Vives pretende ter demonstrado que a concepção de justiça de Rawls não é uma proposta política. Né? Uma proposta política de realização de justiça concreta nos casos efetivos, né? É uma especulação filosófica, um ponto de vista. Oferece algumas argumentações para serem discutidas, que podem ser sopesadas favoravelmente ou contrariamente. Muito bem. O segundo ponto é, mesmo que seja só uma especulação que oferece certas formas argumentativas de razão, certas justificações para explicar alguma coisa ser justa ou não ser justa, propõe um modelo de argumentação que não chega a conclusão alguma.
Esse é o segundo ponto do texto, né? E como é que o professor Vives pretende demonstrar esse segundo ponto do texto? Que não se chega a lugar nenhum com a teoria do Rawls. Ele diz que não se chega a lugar nenhum porque os princípios básicos de orientação dessa teoria, eles são indemonstráveis, né? O primeiro deles, esse véu de ignorância pressuposto, né? Como é que a gente pode pretender pressupor, a partir de uma organização de uma sociedade, que as pessoas estão entrando lá sem saber aquilo que produz a sua proposição? Nós vamos nos unir aqui para nos proteger. Eu nem sei o que vai ser protegido, eu não quero saber, eu não tenho interesse nenhum a priori, eu só quero que todos nós estejamos unidos e irmanados e estabelecer o resultado mais equânime possível. É assim que se formam as sociedades? Entendem qual é o problema? É um problema inicial de um ponto de partida utópico. As coisas que, às vezes, as pessoas acusam o Habermas. É muito interessante ver isso, né? Volta e meia eu escuto isso. Não, mas o Habermas parte de uma igualdade que não existe. O Habermas não parte de igualdade nenhuma. Antes, pelo contrário. O que o Habermas diz, desde o ponto de vista da teoria do direito, é que se forma o consenso a partir da igualdade de oportunidade discursiva, o que significa dizer que onde não há igualdade de oportunidade discursiva, o resultado não pode ser aplicado aos participantes do debate discursivo. Então é o oposto, é um sentido absolutamente prático. Quem parte de uma proposição, de uma estruturação política que a priori não tem interesses, é o Rawls. O que é muito curioso, né? Não deixa de ser curioso, porque você tem que olhar a história da coisa, né? Quem era o Rawls? Da onde é o Rawls? Vocês sabem? É norte-americano. Norte-americano. E é muito curioso que numa passagem do texto, o professor Vives até fala, é muito curioso que, não obstante, se fale o tempo todo de uma sociedade formada com uma ideia pluralista, sem interesse, sob o véu da ignorância, nunca seja dado como exemplo os próprios Estados Unidos. A Land of Freedom para quem, camarada? Se a base era a liberdade, onde é que está esse? Por que o exemplo não são os Estados Unidos, né? Por razões elementares, né? É uma utopia o que se propõe aqui. Pois não, Roberta? Professor, eu vi ali no artigo que o Guilherme nos enviou no grupo do WhatsApp na semana passada, já para se referindo ao seminário dessa semana, que o autor do artiguinho ali, eu nem vi quem que é, mas ele faz uma crítica ao Rawls, partindo do pressuposto que toda essa teoria da justiça que ele constitui é para, na verdade, defender uma que não existe. Peraí, deixa eu encontrar aqui. É para suprimir a propriedade. E eu não encontrei isso na obra do Rawls, mas teria isso? Teria eu também não vejo assim, não. Eu também não vejo assim, não. Porque eu não encontrei mais nada, mas eu fiquei curiosa. Ele defende um ponto de vista liberal, mas eu acho que não tem esse comunitarismo. Antes, pelo contrário, eu acho que é anticomunitarista. Né? Enfim, né? É uma visão. Estou mais de acordo com o que diz o professor Vives. Então, primeiro ponto para o qual essa especulação não chega a lugar nenhum, segundo o Vives, né? Não vai oferecer resultado prático. O véu de ignorância é uma hipótese, é uma pressuposição, uma utopia, uma coisa que não existe. Segundo, o pressuposto de que não há inveja entre as pessoas. O que ele quer dizer com essa ausência de inveja? Que se reitera no texto, vocês viram que várias vezes ele retoma isso aí. Quer dizer o seguinte, aquele participante de uma sociedade e que vai intervir em defesa dos seus próprios interesses, ele não vai intervir em defesa dos seus próprios interesses simplesmente buscando aquilo que lhe é necessário. As coisas não vão ser assim, o que é necessário para mim, o que é necessário para você, e nós vamos cooperando, depois que eu tenho o meu necessário, não preciso de mais nada. Não, ele diz que o que acontece é o contrário. Se você tem, eu também quero. Né? E se você tem, eu também quero, é um pressuposto de inveja, um pressuposto de que eu não estou satisfeito simplesmente com solucionar a minha vida. Eu quero tudo que eu posso ter, o máximo. Eu empurro para o máximo.
E a minha pauta do máximo é aquilo que o outro tem, que eu invejo no outro. Né? Essa é a dinâmica que acontece no humano. Então, pressupor que todas as pessoas vão em busca, vão chegar a um consenso por solapamento, porque já tem aquilo que é a sua aspiração, é também utópico. Né? É fora da realidade. E a terceira questão é o próprio consenso por solapamento. Né? Essa ideia de que, uma vez estabelecida uma pauta dessa teoria da justiça, ela vai servir para equilibrar também a dinâmica sociológica dentro da religião, dentro da política. Não é assim que acontece. Por quê? Porque esses ambientes são ambientes competitivos. Né? Porque a sociedade se organiza competitivamente. Né? É assim que funciona dentro do modelo liberal. Tá? Então, ele até pergunta, ele fala assim, mas peraí, então ele está partindo do pressuposto de que existe uma sociedade cooperativa? Qual é a sociedade cooperativa que existe? Gente, mas nem nos países nórdicos, pode procurar. Onde é que você vai achar uma sociedade totalmente cooperativa? Então, é claro, percebam como a coisa é solipsista. Eu parto do pressuposto de que todos são ignorantes, que ninguém inveja ninguém e todos irão colaborar. E a partir daí eu digo que, proposto isso, os meus princípios de justiça vão funcionar para sempre em tudo. Mas é claro, né? Aí vai funcionar em tudo, qualquer coisa que você ponha. Não precisa ser os princípios de justiça do Rawls. Né? Porque as coisas já estão equilibradas a priori. É que isso é completamente surreal, é fora da realidade. Tá? E aí tem aquela outra questão, a questão que a Roberta também levantou, que é a retirada do véu de ignorância em relação ao a priori e a posteriori, que é a crítica do working, proposta pelo Vives, nós já vimos isso, né? Isso me parece um pouco menor em relação ao resto, né? Aí quando chega na parte das conclusões parciais a respeito da teoria do Rawls, ele vai dizer, olha, essa teoria não se justifica. Né? Ela não se justifica porque se trata de uma argumentação que não chega a lugar nenhum. E, claro, ela só vai, veja o terceiro item, a força persuasiva que essa teoria tem só pode convencer aquele que a priori já esteja convencido. Ou seja, se eu parto de adotar os pressupostos, se eu firmar os pressupostos que o Rawls firma, véu de ignorância, sociedade cooperativa, etc., etc., eu posso aceitar perfeitamente a teoria dele, né? Mas posso aceitar qualquer outra. Então, parece que a força argumentativa dessa teoria é insuficiente para fazer com que alguém adote essa teoria sem partir dessa predisposição a adotá-la. E isso é interessante de olhar naquele livrinho que eu falei para vocês, nesse debate aqui, ó, esse debate sobre o liberalismo político, né? O debate entre o Habermas e o Rawls. Por quê? Porque aqui está a questão de como é que se obtém essa hipótese consensuada. O consenso é por solapamento, quer dizer, a imposição de uma grande teoria do direito que convença todo mundo? Não. Não. É a força do melhor argumento. E isso mostra uma das outras passagens, que é uma passagem que eu acho que, não sei se foi o Daniel ou foi o Guilherme, já não sei quem é que levantou, que é uma passagem que o professor Vives vai dizer, a passagem na página 545, que vai falando das diversas razões, né? Veja lá, na página 545. Quando falamos de justiça, estamos delimitando ações, instituições ou sistemas que, ao ser postulados como justos, se entendem já justificados. E, portanto, não admitem justificação ulterior alguma, nem epistêmica, nem transcendental, nem nenhuma outra índole. Pois, se como sustentou Tolmin, os juízos éticos, os relativos à justiça, né, hão de resultar avalizados por boas razões, uma justificação ulterior, requerida por um tipo superior e distinto de boas razões, coisa que a gramática de tal argumento não permite, pois se a justificação dependesse de razões ulteriores, as primeiramente dadas nada justificariam, e, portanto, não seriam boas razões. Então, qual que é a questão aqui?
Se diz assim, ora, se nós estamos delimitando, então, ações, instituições, sistemas para propor resultados justos em um sistema jurídico, tomado o sistema jurídico como exemplo, que é o nosso objeto de debate principal. Se nós estamos partindo disso e dizemos que essas argumentações só servem para oferecer boas razões, e essas boas razões têm um sentido teórico que não tem a ver com a base moral de onde elas vêm, de onde vem o direito, de onde se retiram as normas, etc., então nós vamos dizer o seguinte, não existe nada lá atrás, não existem boas razões no plano moral, o que equivaleria a negar a razão prática do Kant. Só a teoria da justiça equivale. Porque se eu não disser isso, se eu disser que essa teoria da justiça está superando as outras razões de índole moral, as outras razões não eram boas razões. Se não eram boas razões, não deveriam participar do argumento. Isso tudo está na discussão do argumento como uso que o Tolman faz a partir do Wittgenstein, nessa obra aqui, que eu acho que eu já usei aqui, já comentei com vocês em outra passagem. Se vocês procurarem isso aqui, vocês vão ver um discípulo do Wittgenstein tratando de como se usam os argumentos, como é que são as teorias da argumentação, e que, no fundo, vai levar às teorias da argumentação que a gente está acostumado, né? No âmbito do direito, né? Habermas, Alexi, do Working, né? A base da forma do uso do argumento está delimitada nesse livrinho do Tolman. E aí, qual é a base de toda essa questão? Se diz, olha, quando você não consegue justificar mais, se chega ao ponto em que a pá se torce, né? Não há razões para justificar, senão os usos. E aí isso remete aos usos. Ora, se nós vamos discutir que os bons argumentos de justiça são os melhores usos que se faz dela, então não é uma base teórica de justiça, mas sim uma justiça como praxis, como uso. Então não se trata mais de convencer alguém teoricamente, ou seja, eu parto de uma teoria da justiça que vai solapar todas as outras formas de compreender as disputas sociais, mas sim eu vou verificar como procede o mecanismo jurídico para estabelecer os resultados mais justos. Ou seja, eu vou estar atento ao uso do mecanismo judicial para a proposição daquilo que é justiça. E é nele que eu vou localizar as boas razões. Ou seja, as boas razões derivadas do uso. Isso não acontece por solapamento, não é uma convencendo todo mundo. Isso acontece por contraposição, pela disputa do melhor argumento. E é essa divisão que acontece nesse livro aqui. A discussão do Habermas e do Rawls acontece justamente entre como se compõe esse objetivo de justiça. Qual é o mecanismo? Ambos partem de concepções que podem ser consideradas de um ponto de vista dos direitos e liberdades fundamentais. Mas, como é que isso se estabelece? Estabelece através de um plano teórico ou de um plano argumentativo? E veja, são duas posturas diferentes. Uma é uma postura crítica, né? Um argumento é proposto, outro é contraposto, e assim a gente vai chegando à força da prevalência do melhor argumento, e outro é um consenso derivado de uma imposição. Qual deles é realmente liberal? Aí cabe a pergunta, né? Porque parece que, no final das contas, em resumidas contas, a própria proposição do Rawls, que pretende ser liberal, não chega a um liberalismo. Essa forma de obter consenso por imposição parece algo totalitário, né? No final das contas. Daí, então, o Vives chega naquele ponto, em que a Roberta também referiu, a teoria da justiça é possível no liberalismo, então? É possível falar de uma teoria da justiça se, na verdade, quando eu vejo essa teoria da justiça, ela parece antiliberal? Se eu tomar as bases dessa teoria da justiça, ela vai ser uma teoria antiliberal? Cabe falar em uma teoria da justiça no plano do liberalismo? Né? A questão é como se faz justificação por boas razões, né?
essa especulação é uma especulação sobre direitos concretos. A gente faz usando o direito, os usos do direito é que vão compor uma teoria da justiça. E não propriamente um plano teórico de justiça externo, né? Não há uma episteme de justiça que deva ser introduzida nos casos concretos do direito, ou que deva ser a pauta dos casos concretos do direito. O que existe, na verdade, são usos do direito que podem ser mais ou menos justos, conforme a gente vá realizando as suas praxes, né? Bom, então isso significa que num Estado liberal as coisas vão desandar sempre, vai ser, no final das contas, sempre a lei do mais forte, esse cara vai impor o argumento dele de algum jeito e nós estamos condenados a isso. O professor Vives vai fazer, nesse ponto, uma defesa do liberalismo. Vai defender a ideia liberal em várias bases, né? A primeira delas, ele vai dizer que o liberalismo é uma herança do iluminismo, né? De alguma maneira, a ideia de liberdades fundamentais que provém do final do período medieval ou da secularização, do processo de secularização, termina influenciado pelo iluminismo na defesa de liberdades fundamentais, e isso, diz o professor Vives, é um plano inacabado. Isso aí tem um comentário bastante extenso naquele livro de omissão, que acho que eu comentei com vocês na semana anterior, né? Mas, enfim, à margem disso, o liberalismo ou a defesa das liberdades fundamentais tem essa base ilustrada. Ele diz que isso é um projeto inacabado, um projeto que ainda deve ser construído, ainda estamos em busca da defesa das liberdades fundamentais, e que as críticas que se faz ao liberalismo são críticas associativas, ou até, diria eu, críticas por confundir o liberalismo com algumas outras coisas, né? Deixa eu ver se eu acho o ponto exato para citar para vocês. Aqui, está na página 546. Em nosso tempo, em muitos círculos intelectuais europeus, parece que o liberalismo é algo superado. Há uma espécie de tabu que nasce bastando falar do liberalismo e já se tem que afrontar um rechaço firme, tão firme quanto injustificado. Esse rechaço obedece a múltiplos motivos. Olha por que se refuta o liberalismo nos círculos europeus. Se argumenta que a concepção do homem do liberalismo a partir do indivíduo abstrato comete o erro fundamental de ignorar os indivíduos humanos são tais que se fazem em sociedades determinadas e não podem ser concebidos à margem delas. O que significaria, então, por exemplo, não dá para pensar em liberdades individuais a partir de um indivíduo dado fora do contexto social, mas sim já dentro, inserido numa sociedade. O indivíduo já faz parte da sociedade, portanto, não dá para pensar em direitos e garantias fundamentais à margem dessa interferência dessa sociedade. Por outra parte, se identifica o liberalismo com as políticas econômicas neoliberais e suas consequências desumanas. Quer dizer, tem muita gente que fala e faz crítica ao liberalismo, dizendo, porque a gente vê as consequências desse perfil neoliberal. Eu escuto muito esse discurso. A defesa do liberalismo não é a defesa de uma liberdade econômica de exploração mútua. Sabe? Essa ideia, reduzir o liberalismo a políticas econômicas neoliberais, é uma simplificação grotesca, né? Própria de quem não tem outro argumento. Não é isso que se defende quando se defende liberdades fundamentais. Quando se defende liberdades fundamentais, não se quer dizer capitalismo selvagem. Não é disso que nós estamos falando. Estamos falando de defesa de direitos e garantias individuais, né, que pode se dar em vários mecanismos diferentes. E se reprova um déficit de igualdade na ideia liberal, na medida em que propicia a intervenção do governo na coexistência das liberdades, se lhe imputa também uma excessiva restrição da liberdade individual. Ou seja, então, basicamente, são três vertentes, né? Uma
o homem já é inserido na sociedade, portanto, essa sociedade já tem suas marcas, não dá para pressupor liberdades individuais à margem do que seja já a influência social. Segundo, liberalismo é capitalismo selvagem, né? E terceiro, se admite a intervenção do Estado nessa função de promoção ou de resgate dos déficits de igualdade e, portanto, já não é tão liberal assim, porque propõe intervenção do Estado. Ou seja, as proposições que vão contra isso seriam, em primeiro lugar, conceber a sociedade como já uma pauta a priori condicionante das liberdades individuais, o que significa a ideia do comunitarismo, a Roberta citou isso, né? Então, a primeira oposição ao liberalismo é dizer que, na verdade, não existe um liberalismo, porque existe um comunitarismo. A segunda é que as políticas econômicas neoliberais teriam consequências desumanas, mas é perfeitamente possível, nós já vamos ver isso, que a defesa das liberdades fundamentais estarem em qualquer ambiente socioeconômico. Você não é só um modelo capitalista ou um modelo anticapitalista que vai pautar o que são liberdades ou não são liberdades individuais. A violação de liberdades individuais pode se dar em qualquer mecanismo político, né? Qualquer fórmula política e econômica, né? Qualquer modelo econômico. E o terceiro, essa restrição da liberdade individual que se dá pela participação do Estado no amortecimento das questões de igualdade, que parte, no caso do liberalismo, do próprio Rousseau, né? Da ideia de que existe um pressuposto de desigualdade entre os homens. Os homens já não são iguais, né? E aí o Estado tem um papel de intervir no sentido de promoção desse equilíbrio. Então, ele acaba enfrentando isso ao contrapor liberalismo e comunitarismo, depois liberalismo político e libertarismo, para mostrar que são coisas diferentes, e depois o liberalismo político e o igualitarismo. Então, são três tópicos, né, que são propostos como fórmulas de defender o liberalismo político. Vamos tentar, muito brevemente, resumir eles, né? A primeira questão do liberalismo e do comunitarismo se diz, olha, descartado por Rawls, está na página 547, descartado por Rawls o ponto de vista a priorístico acerca da liberdade, com ele a consideração do indivíduo como um ser abstrato, independente da comunidade em que viva, situada a pretensão de liberdade do liberalismo político no marco do processo histórico que conduz à modernidade, e depois dela a ilustração, e finalmente determinando seu conteúdo a partir do sentido ético comum das democracias ocidentais, as objeções de princípio do comunitarismo se debilitam. Ou seja, aqui ele se apoia no próprio Rawls, e vou voltar a lembrar aquilo que eu disse lá no começo, né? Quando o professor Vives faz a crítica ao Rawls, não está dizendo que seja inútil o esforço retórico do Rawls. Ele diz que não é uma teoria da justiça. Só isso, né? O que não quer dizer que a defesa do liberalismo que ele promove não tenha lá seus bons argumentos. E aqui ele usa o próprio Rawls para dizer, olha, como o Rawls se apoia lá no Kant, o Kant vai dizer que tem toda uma construção histórica dessas liberdades, que é uma construção que nasce no Renascimento, que segue pela Ilustração e alcança as democracias ocidentais, como é que nós vamos negar que aí existe uma busca permanente de promoção das liberdades individuais? É possível para a gente falar que essas formas de organização social não tenham em mente uma progressiva busca de um equilíbrio das liberdades individuais? Basta ver, e depois eu vou voltar nisso, Daniel citou ali, olha, escuta essas pautas internacionais. Gente, quantas vezes vocês viram, nos textos do professor Vives lá no final dos Fundamentos, e mesmo até em decisões do nosso Supremo Tribunal Federal, referido à Corte Interamericana de Direitos Humanos, referido ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos, né? Será que não se está em busca cada vez mais da promoção das liberdades e garantias fundamentais? Será que essa não é uma busca permanente das sociedades ocidentais, pelo menos? É que você me diga que existe trabalho escravo na China, me diz muito pouco a respeito disso, né? Do ponto de vista dessa organização ou dessa pauta do liberalismo, eu nunca vou chamar a China de um Estado liberal. Ou algum de vocês acha a China um Estado liberal?
né? Por outro lado, vejam aquilo que a gente fala sobre capitalismo selvagem. Onde ele se aplica mais? Não é na China? Então, percebem como uma coisa é o liberalismo político, a defesa das garantias e liberdades fundamentais, e outra coisa muito diferente é o liberalismo econômico no capitalismo selvagem. Porque a China tem o pior dos mundos. Tem toda a parte do liberalismo capitalista de exploração sem nenhuma liberdade individual. Claro, daí a economia está maravilhosa. E o resto? Né? Isso mostra como o segundo argumento do professor Vives, aqueles que são críticos ao liberalismo, porque o liberalismo leva a uma liberdade econômica, não necessariamente. Veja lá, sem liberalismo nenhum, se instaurou o capitalismo mais selvagem que se pode imaginar no planeta. Todo mundo em crise, eles crescendo 10%, a base de trabalho escravo, a base de pena de morte. Vocês querem que eu prossiga? Ou é óbvio? Né? Vocês sabem qual é o país latino-americano? Vocês sabem que o Brasil tem uma grande porcentagem, em números absolutos, o Brasil é um dos países que mais prende gente, né? Sabem disso, né? Tem lá os Estados Unidos, né? Depois a Rússia, depois é o Brasil, né? Em números absolutos de detentos. Mas em números proporcionais, vocês sabiam que um dos países com o maior número de prisão per capita na América Latina é Cuba? Que tal? Um índice altíssimo de prisão. E essas prisões não têm a ver necessariamente com prática de criminalidade de rua, né? Tem a ver com contraposição às manifestações de liberdade, entre as quais o professor Vives faz um discurso heróico em favor da liberdade de expressão. Vocês devem ter visto, né? Que é uma das fontes de boa parte das prisões em Cuba. Não, só em Cuba. Citei Cuba por citar alguma, porque tive notícia recente de alguns colegas que foram para lá e porque tem um amigo, Damião, que é professor lá e que me conta coisas. Melhor deixar assim. Né? O que eu estou querendo dizer com isso é que a relação entre uma coisa e outra defender liberdades fundamentais desde um ponto de vista liberal não é defender liberalismo econômico. Essas coisas estão muito distantes uma da outra. Né? Ninguém está aqui fazendo o discurso de que vale qualquer modelo capitalista. Antes, pelo contrário, e é justamente por isso, e aí entra o terceiro argumento em defesa do liberalismo do professor Vives, é justamente por isso que tem que ter intervenção do Estado. Né? E falo para vocês, especificamente no plano jurídico penal, da intervenção do Estado, com base em uma das pessoas, uns juristas famosos, com uma concepção ao mesmo tempo liberal e altamente crítica da exploração servil do capitalismo selvagem, que é o Hassemer. Como é o nome do último livro do Hassemer? O livro publicado antes dele morrer. Warum Strafrecht? Sabe o que Na verdade, significa? Warum Straf muss sein, né? O que significa isso? Né? Por que o direito penal deve ser? Né? Qual a razão para existir um direito penal? Tem alguma razão? E ele defende que tem. Ele defende que tem. Tem um espaço para o direito penal. E isso é ser antiliberal, antidemocrático? Não. Quer dizer, pô, esse é um amortecedor de conflitos. Amortecedor de conflitos. Ele intervém para não deixar que as pessoas intervenham fora dele, à margem dele e ultrapassando, em termos de limites, do quê? Garantias individuais. Liberdade.
em homenagem à preservação da liberdade, o direito penal traça os limites que não podem ser ultrapassados. Essa é uma concepção liberal, senhores. Não é uma concepção comunitarista, nem coisa nenhuma dessas. Tá? O Vives roça só o assunto, porque entende que é desnecessário e porque entende também que seria muito amplo para entrar a discutir. Mas ele diz, olha, ainda que a gente possa criticar o modelo capitalista a partir do discurso marxista, o modelo social do Marx é um desastre, porque se pauta no século XIX. Então, o camarada que vem falar ainda de sociedade de classes e etc., ele está atrasado 200 anos. O Marx não olharia para a sociedade hoje e pensaria em classes. Pensaria em outra coisa. O discurso de esquerda evoluiu. Né? Vamos olhar para quem pensa o que está acontecendo hoje. Né? A inclusão através do consumo, Bauman. Né? Vamos olhar o Ulrich Beck, a sociedade, a modernidade reflexiva, a segunda etapa da modernidade, os níveis de risco, os sistemas peritos. É isso que nós estamos vivendo hoje. Não estamos vivendo aquela sociedade que a inclusão se dava pelo trabalho, a exploração. A sociedade não opera mais assim. Existe ainda um capitalismo naquele modelo que às vezes se torna selvagem, como na China? É claro que sim. O modelo de capital permanece. O modelo de sociedade não. Então, a forma como esse capitalismo selvagem replica numa sociedade, tornando-a desigual, traz uma tarefa para o Estado de equilíbrio dessas liberdades, a busca da igualdade pela intervenção do Estado. É por isso que a gente tem alguns modelos de justiça em que identificam-se os polos contendores num sistema jurídico e o Estado intervém favorecendo mais um lado, deliberadamente. Mecanismos de justiça operativos, não só do plano legislativo, mas também no plano da sua efetivação no processo secundário de aplicação da norma, na ponta da corda do judiciário. Você considera, por exemplo, que numa relação de consumo tem cláusula leonina, mas a cláusula não é nula, mas não é nulo o contrato. Você considera na justiça do trabalho que existe um pressuposto de produção probatória que é daquele que é mais poderoso e mais capaz de produzir a prova. E assim vamos. Assim funciona um sistema jurídico estatal, amortecendo conflitos, procurando proporcionar um resgate de igualdade. Por isso tem princípio de ampla defesa em matéria penal, não se pode arguir nulidade em desfavor do réu, se ela não tiver sido num recurso exclusivo da defesa, por exemplo. E assim vamos, nós temos 1000 mecanismos para colocar numa pauta jurídica, aquele que é mais poderoso numa condição de igualdade do menos poderoso. Mas são mecanismos operativos do uso. Eles não partem de uma teoria geral de justiça. Sabe? É um processo inverso. É a realização da justiça através do uso do sistema jurídico. Tá? É mais ou menos essa a pauta da coisa. Então, eu vou agora para os temas do Guilherme e do Daniel. Guilherme levanta: o véu da ignorância em um sistema jurídico não leva a autômatas. Não é desejável nem pelo liberalismo uma coisa como essa, de fato. Mas é que ali, Guilherme, a ideia do véu da ignorância ela vem um pouco antes da operacionalidade do sistema de justiça, né? É um pressuposto do sistema de justiça. O sistema de justiça vai propor a equidade, mas essa equidade já parte da ideia de que quando as regras são regras pautadas por pessoas, todas elas então estariam incluídas no processo de elaboração dessas regras, mas essas regras são pautadas por pessoas que não conhecem sua condição social a posteriori. O véu da ignorância seria a incapacidade de eles verificarem, uma vez aplicada a regra, o que é que vai ser. E é por isso que o professor Vives diz que isso aí é utópico. Ou você não acha? Pense um pouquinho, pense no processo de criminalização primária. Eu vou dar um exemplo só. Processo de criminalização primária e os interesses que pautam esse processo. Por exemplo, o pagamento do tributo no crime econômico, o que acontece? No crime de sonegação fiscal. Extingue a punibilidade, não é isso?
E o que acontece? A devolução do produto do furto reduz pena, mas não extingue a punibilidade, certo? Ora, quem faz as normas é mais proclive a praticar um furto ou uma sonegação fiscal? Então, você vai me dizer que ele atuou na composição da norma sob o véu da ignorância? Não, né? As pautas de criação das regras jurídicas, elas são pautadas por um interesse que está tá antevisto lá na frente. Claro que o Rawls vai um pouco antes disso. Ele diz, não, olha, a própria composição do mecanismo de conformação social deve ser pautado pelo véu da ignorância. Cara, mas isso não acontece. As questões de representatividade na própria composição constitucional já são influenciadas por isso, né? Quando se fala em alteração, por exemplo, do sistema político, reforma política, reforma do sistema de votação, bom, eu não vou mais longe. Deem uma olhada no pronunciamento do ministro Fachin hoje a respeito das mudanças das regras das eleições. Tem tramitando uma proposição de revogação, inclusive, do Código Eleitoral. Vejam lá o que tem lá, se não é uma tentativa de fuga do controle judicial sobre a realização das pautas eleitorais. É uma afetação de checks and balances. Vocês acham que essa proposição é mesmo uma proposição isenta, coberta pelo véu da ignorância? Não, né? Nenhuma é. Tá? Nenhuma é. Eu proporia para aqueles que querem também dar uma olhada nisso. Ah, não, mas o Rawls está falando ainda antes, né? Na conformação da própria estrutura prévia de justiça. Então tá, então vamos pensar na Constituição. Vamos estudar o processo legislativo da Constituição. Os discursos que aconteceram na Constituição, as negociações. Tem um livro do Raimundo Fauro sobre entrevistas com os políticos da época. Dá uma olhadinha. O que ele conta sobre as negociações que houveram, o que tem na Constituição de 88 que são concessões ao regime anterior. Se essas coisas não foram feitas já olhando lá para frente, no que podia acontecer ou não podia acontecer. Tá? Então, mesmo na conformação da regra mais básica de estruturação do Estado, que é a Constituição, esse véu da ignorância não vai aparecer. Tá? Então, acho que é mais ou menos por aí, Guilherme. Não é só que nós não temos juízes, óbvio que nós não temos juízes cobertos pelo véu da ignorância, né? Mas é antes ainda. Nós não temos nem os legisladores cobertos pelo véu da ignorância, nem os constituintes cobertos pelo véu da ignorância, nem, no fundo, ninguém, né? A composição social já se dá segundo uma organização sociológica que já pauta a priori os efeitos que vai querer produzir lá na frente. Não dá para desviar disso, né? Por isso a questão é o uso social que se faz da estrutura jurídica para saber se está produzindo resultado justo mesmo. Dá uma olhada no ponto do uso, porque não vai ter conserto a priori, né? Se a gente pudesse acreditar, tem uma passagem do texto que fala isso, né? A gente pode acreditar na teoria do Rawls dando por certo os seus pressupostos, né? Se a gente mexer um palito no pressuposto, já não dá mais para aceitar o modelo teórico, né? Acho que é isso que acontece. E daí tem uma questão aqui do Daniel, a justificação tem que ter um final. Eu chamaria a atenção, Daniel, de novo, para aquele texto do debate sobre o liberalismo do Habermas e do Rawls, sabe? Justificação e persuasão, né? A força do melhor argumento é uma fórmula diferente da imposição de boas razões teóricas, sabe? Eu acho que uma coisa é uma vertente prática, ali está a contraposição de uma vertente prática e de uma vertente teórica na obtenção de um resultado final, que é um resultado de consenso. No final é isso que acontece, né? Aquilo que é o teu trabalho aí, né, no final, vai produzir uma decisão. Muito bem, essa decisão provém do quê? De contraposição de tese, antítese, né? Para chegar lá. A pauta disso é o quê? Chegar realmente a persuadir alguém a aceitar um modelo justo a priori, ou a pauta cada um dá suas razões, cada um justifica a sua fundamentação e você, lá na decisão final, vai justificar a tua,
né? Que se as partes não estiverem de acordo, eles vão ter a possibilidade do recurso, e vai por aí, né? O mecanismo não parece ser um mecanismo de um consenso, porque todo mundo vai se convencer de uma teoria da justiça básica a priori, né? Acho que não é assim que funciona, não é assim que opera o direito, né? Isso é meio utópico. E a outra questão tua, eu até fui procurar aqui na biblioteca, mas não está aqui, está na minha outra biblioteca, sobre o sistema jurídico único globalizado, né? Eu referi para vocês aí que hoje em dia, cada vez mais, existe uma interferência das instâncias supranacionais, né? Como fontes de referência para a decisão interna, mas eu chamaria a atenção do ponto de vista teórico mesmo, a um autor que eu acho que é, no meu modo de ver, uma referência, o Ottfried Heffe, tá? Que é um estudioso de filosofia, história, sociologia, teologia, né? E foi professor em Munique desde 1974, depois em Duisburg, depois em Freiburg, na Suíça, em Tübingen, enfim, tem um período até de visitante em Colômbia, né? O professor Ottfried Heffe é um autor de várias obras, entre elas o que ele chama de direito intercultural, que pretende daí fazer essa nuance. Ele defende, Daniel, pontos de vista a respeito de cidadania como base da estruturação, sabe? Ele fala em cidadãos do mundo, né? Alguma base de cidadania do mundo que tem a ver com cultura, e que daí nesse sistema cultural ele propõe algumas soluções, inclusive tem até uma proposta de direito penal, mas, bom, daí a concordar com ele é uma coisa tem mesmo o caráter utópico, um pouco para frente e tal, mas esse livro eu tenho aqui, deixa eu ver, tem uma versão espanhola do livro do direito intercultural que eu estou colocando aí no chat para vocês, tá? Então, acho que essa é uma fonte, eu acho essa fonte a fonte mais interessante, sabe? Tem outras obras do professor Heffe, se você procurar, vai encontrar coisas para comprar dele, que são interessantes, especialmente esse da cidadania mundial, que esse não está aqui. É algo como cidadão humano, cidadão do mundo, alguma coisa assim. Tá? Eu não lembro do título. Mas toda a obra do Heffe gira em torno dessa percepção das possibilidades e bases, que bases deveriam ser propostas, seriam legítimas para um direito globalizado, né? E aí por isso que ele fala de direito intercultural, porque ele é uma espécie de globalização, né? Um direito global que seja respeitoso de culturas locais, enfim, é um pouco mais complexo do que parece, mas vale a pena dar uma olhada, é um autor muito bom. Eu diria que era isso, não sei se atendi aí. Guilherme, me diga, Daniel, sobrou alguma coisa que deveria ainda ser tratada desses temas que vocês levantaram? Alguma coisa que aquilo que eu comentei levantou? Fiquem à vontade. Mas mesmo, professor, obrigado pela ajuda. Vou dar uma procurada. Não? Como é que soletra o sobrenome dele, professor? Está no livro aí, mas eu vou colocar aqui no chat. Obrigado. Vocês conseguem buscar bastante coisas desse autor aí para resolver esse problema. Bom, basicamente o que o professor Vives faz, então, se a gente pode concluir de alguma forma, é a proposição de que o discurso do Rawls é interessante para oferecer alguns argumentos em defesa do liberalismo político, que não precisa, no entanto, de uma teoria da justiça do Rawls para ser defendido, e que foca no mais importante, e o mais importante é o uso que se faz desse modelo de defesa de garantias individuais, de liberdades individuais, no sistema jurídico penal.
um sistema jurídico penal ampliado e opressivo não vai ser correspondente à defesa de liberdades individuais. Não vai ser liberal no sentido que o professor Vives defende. À margem de que isso esteja num sistema de liberalismo econômico absoluto ou não, tá? Uma coisa não tem relação direta com outra. O que mais, senhores? O que mais vocês querem saber do Rawls? O que mais vocês querem saber do Vives olhando para o Rawls? Do Habermas olhando para o Rawls? Enfim, toda essa gente foi convocada para o debate aí. Eu acho que a maioria dos textos a gente tem naquele drive de bibliografia. Se não tem, aquilo que não tem, eu vou oferecer. Até quero ver se eu não tenho aqui, pessoal, esse do Habermas e o Rawls. Tenho sim. O debate sobre o liberalismo tem. Está no drive, Guilherme? Sim. Ou não? Eu acho que não, professor, mas eu vou dar uma olhada. Eu vou colocar aqui, então, se não está. Ótimo, daí eu já insiro lá. Que esse é uma coisa interessante, se vocês olharem esse trabalho do Habermas, esse debate, ele coloca bem as bases que são defendidas pelo professor Vives. Ele está indo aí no chat. Tá? O restante, eu acho que os livros do John Rawls todo mundo tem até as traduções em português, o do Working também, né? Acho que não há nada aí que vocês tenham dificuldades em encontrar a posteriori. As outras citações do Adam Sandel, do Michael Sandel, do Hayek, do Friedman, essas coisas são colaterais no texto, né? Não são essenciais, acho que são citações dispensáveis, né? As coisas mais essenciais são mesmo esses textos aí. Tá? Professor. Sim, Guilherme. Sobre o texto da próxima semana, do Manuel Giménez Redondo. Sim. Eu só queria entender se ele foi um texto produzido à época, enfim, acho que foi em 2008 a primeira publicação, e depois em 2014, se eu não estou enganado, né? Do Vives. 2015, perdão. 2015. Esse do professor Giménez Redondo, ele foi publicado em 2015 também, ou foi para o livro? Não, foi publicado em 2015. Quer dizer, na verdade, foi publicizado em 2015 num seminário. Tá. Daí foi recompilado no livro. O que se trata daqui é um pouco de um debate, né? Na produção do trabalho, houve a crítica, e depois, quando o Vives reviu, o senhor Giménez Redondo é catedrático de filosofia na Universidade de Valência, amigo pessoal do professor Vives, né? Então, ele, quando o segundo texto, que foi melhor justificado, foi produzido, também foi colocado a pauta do Giménez Redondo olhar para esse texto renovado. Então, é uma visão do texto renovado. Vamos para a visão agora do ângulo de um filósofo, não mais de um jurista, né? Tá certo? É isso. Bom, nós vamos continuar nesse papo, né, sobre teoria da justiça, a partir das concepções de um filósofo agora, né? Ou seja, nós vamos sair da seara da pretensão teórica. Eu acho que ficou isso bem demonstrado, de que não dá para ter uma pretensão de teoria com o modelo do Rawls, para uma seara de debate filosófico, né? Dessa utilidade. Vamos lá, se hoje a gente viu que a gente não dá resposta pelo modelo do Rawls, uma resposta melhor do ponto de vista de uma justiça liberal, a pergunta passa a ser: a gente consegue elaborar melhor a pergunta a partir do Rawls em um modelo liberal? Né? Então, é a questão da especulação filosófica que vai ser tratada, tá? Mas isso é assunto para nossa próxima conversa. Certo? Vou aqui parar a gravação, então. Se não tem mais alguma coisa que vocês queiram, senão eu paro a gravação. Então é isso.